Olá, gente boa de Deus, sejam bem-vindos à nossa live de encorajamento e oração desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Nós estamos juntos mais uma vez, com um pouquinho de atraso por causa de um problema técnico que a gente teve aqui, mas estamos começando a nossa live de encorajamento e oração, esse tempo juntos de oração que nós vamos ter, esse tempo juntos de aprendizado na Palavra de Deus. Eu quero dar meu boa noite a todos vocês que estão comigo aqui aqui no Insta. Aqui no Insta eu já tenho a Joilza. Seja bem-vinda, Joilza. Também o Jorge, que está lá no Rio de Janeiro, o rei de Copacabana, está lá também. A Leda e o Joir já estão por aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Dani, lá de Maringá, está aqui com a gente também. Tudo bem, Dani? Gabriel está aí. Manda um beijo pro Gabriel. Fala pro Gabriel, dá um alô para mim aí, tá bom? A Rose de Cianorte, minha prima querida, também está aqui conosco. Que bom. E aqui no Face, a Melissa Lacerda, lá de Sinop. Tudo bem, Melissa? Que bom que você está aqui. Deus te abençoe, seja bem-vinda. A Silvana, mãe da Melissa, também está aqui. Família reunida, que bom. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. A minha irmã Alessandra, lá de Apucarana, está aqui. Tudo bem, Alessandra? Beijo para você. Que bom que você está aqui. A Joilma, também, lá de Aracaju. O pessoal está chegando. Nós estamos começando essa live dessa quarta-feira. Essa quarta-feira tão esperada, porque toda quarta é muito esperada por todos nós. Que bom que a gente pode estar junto aqui. Que ótimo. Deixa eu só explicar uma coisa. Talvez a filmagem pelo Insta eu não fique bem focado, porque por causa das dificuldades que a gente está tendo aqui com a nossa parafernália. Mas você está me vendo, assim um pouco de lado, bem desfocado, mas você está me vendo, né? O ângulo não está muito bom, mas vocês estão me acompanhando aí, não é? Que bom. Eu estou aqui de frente para o Face, tá bom, gente? O Joel Chagas Lima, lá de Aracaju, está aqui. Tudo bem, Joel? Irmão querido, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. A Verusca, aqui de Bridgeport, da nossa comunidade, está aqui também. Que bom ver que você está aqui. O Xande Cruz está aqui também. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, irmão. Que bom. Nós estamos iniciando essa live, são 7h04. Nós vamos dar uns minutinhos ainda para que você chame a tua turma e a gente possa estar junto aqui, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos para você se acomodar aí no seu sofá, em frente ao seu computador. E é o tempo que você tem de chamar o teu pessoal, dizer: a live do Pastor Henrique já começou, nós já estamos conectados, tá todo mundo junto e a gente está te esperando aqui, tá bom? Enquanto você está se acomodando aí, eu preciso colocar o meu computador aqui, gente, porque eu tive que resolver um problema técnico, agora que eu percebi que o computador está aqui atrás de mim. Então, enquanto a gente vai falando, eu vou mexendo aqui, tá? Vocês façam de conta que tá tudo certo. Ok, gente? Espera aí. Vamos lá. Preciso colocar meu computador aqui para poder saber o que está acontecendo, né? Ótimo. Ok, já está tudo certo. O meu chá também está aqui. Pronto. O meu chá está aqui também, porque a gente precisa do chá, né? A Marilza, aqui da nossa comunidade, está aqui também. Tudo bem, Marilza? Deus abençoe a sua vida. O Xande Cruz é Alexandre de Maringá. Claro que eu sei, é o Alexandre de Maringá. Conheço, meu amigo querido. Que bom. Que bom, gente. Chama o teu pessoal para a gente participar aqui. Eu espero que você tenha tido um dia feliz, de trabalho, naturalmente, mas um dia também de boas conquistas. Eu espero que você tenha tido boas conquistas nesse dia, tá bom? Um dia feliz, abençoado. A Vera Lúcia, aqui da nossa comunidade, está aqui também. Seja bem-vinda, Vera. A Alessandra Lopes, a secretária da igreja, está aqui conosco. Tudo bem, Alessandra? Deus te abençoe. O Edmilson Nenão, meu amigo querido, lá de Paranavaí, está aqui comigo. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Nenão. A minha querida Luciana, de Umuarama, está aqui também. Tudo bem, Luciana? Deus abençoe a sua vida. Que bom. Estamos juntos aqui, hein? O meu abraço para todo o pessoal lá do Paraná, Maringá, onde está a minha mãe, Odila, que hoje tomou a primeira dose da vacina contra o Covid.
Beijo para minha mãe, um beijo para todo mundo lá do Paraná, Cianorte, Umuarama, Cornélio Procópio, Londrina, Sarandi, Marialva. Que mais? Vai falando aí, pessoal. A Francine, lá de Curiúva, tá vendo? Lá do Paraná, tá aqui também. Deus te abençoe, Francine. Pessoal de Cornélio Procópio, pessoal lá de São Paulo, capital, interior, Bauru, São Manuel, a terra dos meus pais. Praia Grande, lá em São Paulo. Pessoal de Aracaju, Sergipe. Pessoal lá dessa terra boa que é Aracaju. O pessoal de Sinop, Mato Grosso, o pessoal de Rondônia também, o pessoal todo que tá conosco aqui, que bom que vocês estão. Meu abraço, meu beijo a todos vocês, eu sempre penso em vocês, lembro e fico esperando essa hora para a gente estar junto aqui, para nós termos esse tempo de encorajamento e oração. Chama a tua turma, pessoal, chama o teu pessoal, diz lá, Pastor Henrique já está conectado, já está na área. Está todo mundo esperando vocês, ok? Está todo mundo aí esperando. Então fique aí. Nós vamos começar já já. A Alessandra Lopes vai colocar o tema da mensagem aí. Deixa eu tomar meu chá aqui, só um minutinho, peraí. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Alessandra, você pode colocar aí o tema da nossa mensagem de hoje, por favor? O Ronei está aqui também, o Ronei Pessoa. Tudo bem, Ronei? Que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Olha aí, a Alessandra colocou o tema da nossa live de hoje, é o tema e o texto bíblico. Nossa resposta, nosso destino. É sobre isso que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? A Gislaine querida, aqui da nossa comunidade, também está conosco, tudo bem? Tudo bem, Gislaine? Que bom que você está aqui, Deus te abençoe. O Jorge está mandando chamar o comercial, não estou entendendo, Jorge. O rei de Copacabana está aqui, gente, assistindo, participando com a gente. Deus te abençoe, Jorge. Saudade de você, viu? Volta logo aqui. Esse negócio de ficar no calor, na praia de Copacabana, Leblon, Ipanema, não é bom. O bom é o frio aqui, sabe? 0 grau, 3, 4... menos 3, menos 4, menos 5, raspar neve, isso que é bom, isso que é vida. Raspar neve, sair todo congelando, isso que é vida. Esse negócio de ficar aí em Copacabana, o dia inteiro na praia, não é bom, isso não edifica. Viu, Jorjão? Vem pra cá, rapaz. Ok? Então vamos lá. Alessandra, minha prima de Ji-Paraná, quem que é, Ronei? A Adriana Picolotto tá aqui também. Ok. O Wagner Lane de Praia Grande está aqui. Ô, Ronei, eu não entendi. Você falou... Peraí, Ronei. Você falou de alguém que é sua prima de Paraná. Ronei, não entendi quem é. Aí eu vi que entrou aqui. Peraí, gente. A Adriane está aqui de Moarama. Adriane está aqui. Tudo bem, Adriane? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom que você está aqui com a gente também. Que bom. Que alegria. É isso aí, irmãos. Nós vamos hoje, então... A Alessandra Lopes. A Alessandra Lopes. O que é Alessandra Lopes? É sua, Ronei? Pessoa. Alessandra, eu não estou entendendo nada. Tô perdidinho aqui. Tô perdidinho, gente. Perdidinho com essas informações aqui. Me ajuda aí, Ronei. Ok. Vamos lá. A Alessandra já colocou aí o tema. Nossa resposta, nosso destino. A Lucinha Ramos está aqui, gente. A Lucinha, aqui da nossa igreja, está aqui também. Deus te abençoe, Lúcia. O Ronei está dizendo que a Alessandra é prima dele. É isso, Ronei? Então tá bom. Obrigado. A Nélia, querida, a esposa do meu amigo Ferreira, lá de Maringá, está aqui também. Participa do Zoom com a gente, no Reconectados. Que bom, gente. É isso. Eu vou ler o texto bíblico e nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, tá bom? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abri-la, então, em Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 27, tá bom? Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Jesus disse assim: todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. Aproveitando que o pessoal de Aracaju está aqui, aliás, a Jailma está aqui também, eu já vi que a Jailma está aqui. Ok. Luiz Ravanani está aqui. Luiz Ravanani está aqui. A Graziela, a querida, está aqui. O Aguinaldo está aqui também. Legal. Aproveitando aí, o pessoal de Aracaju, eu me lembro que quando eu morei em Aracaju, eu observava um fenômeno da natureza. Ali, indo para a praia, aliás, Aracaju tem a orla mais bonita do Nordeste. É Aracaju. Eu estava indo ali para a praia e quando a gente ia para lá, a gente observava algumas casas que tinham sido afetadas pelas ondas do mar. Eram casas que foram construídas ali bem perto da orla e elas foram destruídas pelo mar. Na verdade, depois eu descobri que ali era um mangue que foi aterrado. O mangue, há muitos mangues lá em Aracaju. Por isso que lá você compra muito caranguejo. E havia uma irmã da nossa comunidade lá que ela vivia disso, de pegar os caranguejos no mangue e vender lá na feira livre. Eu esqueci o nome dela, ela é mãe do pastor Israel, querido pastor Israel. Ela mora lá em São Cristóvão. Mas enfim, ela vendia o caranguejo lá, pegava lá no mangue. Então, muitos lugares, em muitos mangues, eles aterraram e construíram casa. Mas com o tempo, as pessoas vieram, construíram, e com o tempo, o mar começou a pedir aquilo de volta. É a loura, é isso mesmo, é a loura, é isso mesmo. Irmã querida, guerreira, trabalhadora, lá de Aracaju, irmã temente a Deus, graças a Deus. Então é isso. Aí o que acontecia com essas casas maravilhosas? Você começava a ver um muro caindo, parte da sala caindo, de modo que as pessoas tinham que sair de lá, porque quando menos esperasse, o mar ia invadir tudo. E eu via isso acontecendo. Havia uma rua ali na orla de Aracaju, uma rua que tinha sido comida pelo mar. Então veja só, casas construídas no mangue. E quando eu leio esse texto, eu lembro dessa história. A minha pergunta para você é a seguinte: como é que você responde à voz de Jesus? Como é que você responde à voz de Jesus? Nesse texto, Jesus está tratando da maneira como a gente responde a Ele. E a maneira como a gente responde a Ele irá determinar a maneira como nós viveremos. É muito simples, o Evangelho é muito simples de entender, você vai entender bem o que eu estou tentando explicar aqui para você, tá bom? Me acompanha aqui que vai dar tudo certo, você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Nesse texto, Jesus está tratando de algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, Jesus está falando de estabilidade e permanência. O primeiro assunto que Jesus está tratando aqui nesse texto é estabilidade e permanência. Jesus está dizendo que existem casas e casas. E na ótica de Deus, a diferença entre uma casa e outra
não é necessariamente a arquitetura dessa casa, não é necessariamente o tamanho dessa casa, não é necessariamente o luxo dessa casa. Do ponto de vista de Deus, a diferença entre uma casa e outra tem a ver com a sua estrutura, tem a ver com os seus alicerces. Jesus está dizendo que jamais se conhecerá a firmeza de uma construção até que ela enfrente uma tempestade. Ok? Então Jesus está falando de estabilidade e permanência. Ele está falando de vida, de vidas estáveis, de vidas estáveis, de vidas que permanecem. É disso que Jesus está tratando aqui. E ele usa a figura de uma casa, mas ele quer falar de vidas. Ele não está falando de casa, ele está falando de você. Ele está falando da sua vida. Ele está falando da minha vida. Então presta atenção. Nesse texto, Jesus está falando da sua vida. E ele está dizendo que uma vida precisa experimentar estabilidade e permanência. O Evangelho não nos protege contra... o Evangelho, melhor dizendo, nos protege contra quedas e ruínas, mas não nos protege contra os ventos e as tempestades. E o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, em relação à sua vida e à minha vida, é que a estabilidade de uma vida está nas decisões que a gente toma diariamente. A estabilidade da sua vida, Jesus está falando, está nas decisões que você toma todo dia. Ok? Então, nesse texto, Jesus nos deixou uma escolha em relação ao nosso futuro, em relação ao nosso dia a dia. E você vai perceber aqui nesse texto que o seu futuro, a estabilidade da sua vida, depende das atitudes que você toma todo dia. É isso que Jesus está ensinando aqui no texto. É muito simples isso. A força ou a fragilidade de uma vida está nas decisões e nas escolhas que fundamentam a nossa existência. Então preste atenção. A força ou a fragilidade de uma vida tem a ver com as decisões e as escolhas dessa vida, dessa pessoa, todo dia. Então Jesus está dizendo, você pode ter uma vida forte, estruturada, mas você pode ter uma vida frágil. Depende de você. Você que vai decidir o que você quer fazer. Então isso não depende de circunstâncias, não depende de pessoas, não depende da sorte, não depende do acaso, mas depende de escolhas, depende de decisões, depende de atitudes. É isso que Jesus está ensinando aqui no texto. Então preste atenção, só para você ficar na mesma página que eu. Em primeiro lugar, Jesus está falando de estabilidade e permanência, de vidas estáveis que permanecem. E ele ensina aqui no texto que a força da nossa vida ou a fragilidade da nossa vida dependem das escolhas, das decisões que a gente toma todos os dias em relação a Ele. Eu vou falar disso, mais disso, daqui a pouco. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa saber que, embora tenhamos um Deus sobre nós, que nos ama, que nos cuida, que tem planos para a nossa vida, que nos quer bem, Ele deu a nós a condição de dizer assim, vai e constrói. Vai e decida o que você vai fazer com a sua vida. Então, embora Deus conduza a nossa vida, ao mesmo tempo, por esse direito que Ele tem sobre nós, Ele nos deu a condição de dizer, construa a sua vida. Tome você a decisão. Decida você o que você vai fazer da sua vida. É importante a gente dizer isso pelo seguinte, há muitas pessoas que
não querem tomar a responsabilidade sobre as suas vidas. Não querem tomar a responsabilidade sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Querem que as pessoas escolham por elas. Querem que as pessoas decidam por elas. Querem que Deus decida por elas. Enquanto que no texto Jesus está dizendo, presta atenção, você que vai resolver o que é que você vai fazer. Então a primeira coisa que Jesus está falando é de vidas estáveis, que permanecem. Segundo lugar, Jesus está usando a figura das casas para falar de resultados e consequências. Resultados e consequências. Jesus nos ensina nesse texto que o que dá estrutura, o que dá firmeza para a nossa vida é a nossa resposta positiva ao Evangelho de Jesus. Você entendeu isso aqui no texto ou não? O que dá estrutura, o que dá firmeza, o que dá estabilidade, o que faz a nossa vida permanecer diante das tempestades, dos ventos, das enchentes, o que faz a nossa vida ter força é a resposta positiva que nós damos ao Evangelho. Quanto mais respondemos positivamente ao Evangelho, mais estrutura a nossa vida vai ganhando. Ou seja, à medida que nós dizemos sim para Deus em todos os nossos caminhos, em todas as suas decisões, em todas as suas reações, em todas as suas escolhas de sentimentos, em todas as suas escolhas de pensamento, em todos os seus relacionamentos, em todas as suas prioridades, em todos os seus princípios, em todos os seus valores, à medida que em tudo isso a gente vai dizendo sim para Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida. Por exemplo, a nossa vida, disse Jesus, vai sendo estabelecida em bases firmes. Quando a gente começa a dizer sim para Deus em todos os nossos caminhos, a nossa vida vai sendo estabelecida em bases firmes. Os nossos relacionamentos vão sendo fortalecidos, porque a gente aprende a se relacionar com as pessoas a partir de Jesus. O amor, o perdão, a paciência, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade. A gente aprende a se relacionar com as pessoas a partir de Jesus. O nosso coração passa a ser dirigido por sentimentos como respeito, perdão, amor. A gente deixa de ser governado pelo ódio, pela inveja. A gente deixa de ser governado pela amargura, pela gritaria, pela malícia, pela incredulidade, pela indiferença. Pelo contrário, nosso coração começa a ser dirigido por esses sentimentos que são frutos do relacionamento com Deus. À medida que a gente vai dizendo sim para Deus em todos os nossos caminhos, a nossa alma começa a se organizar novamente. E a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções a partir de Jesus. Nós aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas, com as nossas frustrações, com as nossas tragédias, de modo que, à medida que a gente vai aprendendo a dizer sim para Deus em todos os nossos caminhos, você percebe que todas as áreas da nossa vida vão se organizando. E os nossos valores começam a se tornar valores que têm a ver com a eternidade. E aí a gente para de sofrer por coisas tão terrenas e por coisas tão pequenas. Muito sofrimento que a gente tem a ver com coisas terrenas, com coisas pequenas. Porque os nossos valores são valores que têm a ver com essas coisas aqui. Mas quando os nossos valores também começam a ser os valores que têm a ver com o reino, a gente começa a pensar na perspectiva da eternidade. E coisas que antes nos preocupavam começam a deixar de preocupar a gente. Porque a perspectiva de vida nossa agora é outra. Você está entendendo essas coisas que eu estou falando? Então o que eu estou querendo dizer é que a nossa estrutura de vida, a nossa estabilidade como pessoas,
a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, a nossa saúde relacional, essa estabilidade que a gente tem na nossa vida tem a ver com as respostas positivas que nós damos ao Evangelho diariamente. Porque cada vez que você responde positivamente ao Evangelho, a sua vida vai se organizando. Suas emoções vão se organizando. Seus relacionamentos vão se organizando. Seus valores vão ganhando outros contornos. Você está entendendo? A gente passa a ser habitado pela esperança, pela confiança, pelo consolo, pela segurança, pela coragem. Essas coisas começam a habitar a nossa vida. Então, o que eu estou dizendo é que é a nossa resposta ao Evangelho de Cristo que determina o nosso estilo de vida. É isso que eu estou querendo que você entenda. Se você entender isso, pode ir embora. Você já entendeu o que eu quero falar aqui? Não vai embora não. Espera um pouquinho, deixa eu acabar aqui. Espera um pouquinho. A nossa resposta ao Evangelho é o que determina o nosso estilo de vida. É a nossa resposta ao Evangelho de Cristo que determina a estabilidade da nossa existência. É a nossa resposta ao Evangelho de Cristo que determina a riqueza da nossa história. É a nossa resposta ao Evangelho de Cristo que determina o valor das nossas experiências. Esse é o resumo de tudo. É a nossa resposta ao Evangelho. Então veja, a nossa estabilidade, a riqueza da nossa vida tem a ver com a nossa resposta ao Evangelho de Jesus. Fora isso, você pode ter uma casa maravilhosa, mas ela vai despedaçar a qualquer hora. Será uma casa bonita, mas sem firmeza, sem estrutura. Você está entendendo isso? É a resposta ao Evangelho de Jesus, a proposta de Cristo para nós. O resto, como disse o apóstolo Paulo, é lixo. Lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo fez a seguinte declaração, presta atenção nisso aqui. Paulo disse assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, tudo considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que antes a vida dele era estruturada em outros terrenos, em outros valores, em outras prioridades. Mas ele percebeu que a vida dele, embora parecesse uma vida muito sólida, era uma vida que não aguentava muito vento e que ia abaixo logo. E quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que a casa dele, a vida dele, não tinha qualquer estabilidade. E quando ele conheceu a Cristo, e ele começou a responder a Jesus, a dizer sim ao Senhor, aí então a vida dele começou a ser uma vida estável e fazer sentido, ao ponto dele dizer isso aqui que ele falou: eu considero tudo como lixo. Na verdade, os tradutores da Bíblia foram muito... os tradutores da Bíblia para a língua portuguesa foram muito generosos. Há termos na Bíblia que você lê em português que foram traduzidos para amenizar o sentido daquela palavra, para não dar assim um tom de escândalo, do tipo assim, tem essa palavra na Bíblia? Então eles mudaram, assim, amenizaram o termo. O termo que Paulo usa aqui
em Filipenses, esse texto que eu li para vocês, Filipenses 3, 7 a 8, o termo que Paulo usa, que é traduzido como lixo, no grego é estrume de cavalo. Esse é o termo. Olha só, os tradutores não quiseram colocar isso, sabe? Mas eu estou falando para você aqui. Você também não precisa na tua Bíblia escrever isso, mas só para você saber. O que Paulo está dizendo é: toda a constelação da minha vida, da minha existência, tudo que eu construí, tudo que eu adquiri como conhecimento, sabedoria, tudo que eu adquiri como respeito das pessoas, como fama, tudo que eu adquiri como autoridade, como importância, tudo isso que era tão importante para mim, depois que eu conheci a Cristo, o valor dessas coisas se tornou equivalente ao valor de estrume de cavalo. Esse era o valor. Por isso que eu estou dizendo, a estabilidade da nossa vida tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus. O resto é lixo. É Ele que dá estabilidade para a nossa existência. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: a construção da nossa casa na rocha, na pessoa de Jesus, é um investimento para o futuro. É um investimento que a gente faz para hoje, para amanhã, para depois da manhã e para sempre. É um investimento que você faz para a eternidade, na verdade. É um investimento para a eternidade, mas você começa a obter os frutos desse investimento hoje, aqui. Então veja só, Jesus está dizendo, 2 homens foram construir uma casa. Um escolheu um lugar arenoso. Um escolheu um lugar que tinha rocha. Agora, só para você saber, naquela época, para uma pessoa achar rocha, ele precisava cavar um pouco mais. Sabe por que a turma construía casa na areia naquela época? Porque eles iam construir no verão. No verão, então aquilo estava seco. E eles iam aquele terreno bonito, plano, falaram, puxa, aqui é um lugar bom para construir uma casa. Maravilha, vamos construir aqui. E eles não se importavam em cavar muito para perceber se havia rocha ou não, construir a casa. Mas no inverno, na época da chuva, os rios transbordavam. Por isso que Jesus diz, os rios transbordam. Porque é natural os rios transbordarem naquela região. E aí quando elas transbordam, eles vêm com tudo sobre a casa. Como não há rocha embaixo, elas vão embora. Então a pessoa, para construir na rocha, precisava ter um pouco mais de trabalho, de cuidado, até que isso acontecesse. Então Jesus está falando, é um investimento que você faz. Sabe por quê? Você está investindo a sua vida. Você está investindo a coisa mais preciosa que você tem, que é a sua vida. A sua saúde, o seu tempo, a sua inteligência, os seus recursos. Aquilo de mais importante que você tem. Então, Jesus está dizendo, olha, você pode investir muita coisa preciosa em lugares frágeis e instáveis. Não faça isso, Jesus está falando. Não faça isso. Não invista coisas preciosas em bases frágeis. Jesus está ensinando aqui que a gente pode gastar tempo e recursos em uma série de iniciativas e de projetos que não se sustentarão por muito tempo. Jesus está dizendo, não gaste seu tempo, não gaste seus recursos, não invista em projetos que vão durar nada, que no primeiro vento, na primeira tempestade, vão acabar. Não faça isso. Jesus está dizendo que há pessoas que constroem a sua casa, estrutura a sua vida sobre a areia da incerteza,
sobre a areia das compulsões, sobre a areia da sua volúpia, dos seus desejos, sobre a areia do seu egoísmo, sobre a areia da sua vontade, sobre a areia dos seus sonhos pessoais, sobre a areia da sua riqueza, sobre a areia do seu dinheiro, sobre a areia da sua fama, da sua importância, do seu status. E Jesus está dizendo, é um risco você fazer isso. É um perigo. Porque você pode ter essa casa por muito tempo, mas certeza que uma hora ela vai desabar. E você não vai dar conta de sustentá-la. Porque água, enchente, vento e tempestade, uma hora irão chegar na sua casa. Você pode ter certeza disso. Você pode ter uma vida maravilhosa, mas uma hora as tempestades vão chegar. Mesmo que você não queira. E há pessoas que sabem que estão construindo a sua casa, a sua vida na incerteza, na areia dos seus desejos egoístas, na areia dos seus sonhos pessoais, dos seus desejos, do seu dinheiro, da sua fama, do seu trabalho, sabem disso, gastam tempo, gastam dinheiro, gastam recursos, constroem aquela casa maravilhosa e depois ficam pedindo a Deus para que não haja tempestade. Pastor, ora para mim, ore por mim, pastor, para que Deus não deixe vir tempestade sobre a minha casa, porque sabe que a hora que a tempestade chegar, vai acabar tudo. Então não adianta. Não há oração que dê jeito em casa edificada sobre areia. Presta atenção. Não há oração que dê jeito em casa construída sobre areia. Não há pastor no mundo que resolva esse problema. Não há oração no mundo que consiga transformar a areia em rocha. Você pode orar até. Você pode jejuar, você pode fazer campanha de oração, você pode subir num monte, pode fazer a campanha dos 40 dias, marchar em volta, pode fazer o que você quiser. Não há nada que resolva isso. Quando a vida é estruturada sobre a incerteza das areias, ou sobre as areias da incerteza. Não adianta. O que você tem que fazer é deixa aquela casa lá e vai e constrói sobre um lugar seguro. E Jesus está falando, o lugar seguro é a minha palavra. O lugar seguro é o meu evangelho. O lugar seguro são os meus ensinos. O lugar seguro é o reino de Deus. O lugar seguro é a própria pessoa de Jesus. Então o que Jesus está dizendo é, toda vez que a gente responde ao evangelho dele, aos mandamentos dele, aos ensinos, toda vez que a gente diz sim para o Senhor, toda vez que a gente toma a decisão de responder de modo que a vontade dele se cumpra na nossa vida, Jesus está dizendo, você está estruturando a sua vida. Aí, pode vir o que for. Vou falar uma coisa para vocês. O verdadeiro discípulo de Jesus não tem medo de nada. Presta atenção. Não tem medo de nada. Às vezes eu converso com alguém e a pessoa fala assim, nossa, pastor, sabe, aquela pessoa lá, vamos orar por ela, que ela está com aquela doença lá. Que doença? Aquela doença ruim lá, pastor, não vou nem falar o nome porque aquilo ali pode... a gente fala o nome e aquilo depois vem na gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
O verdadeiro discípulo de Jesus não teme. Há um texto na Bíblia que diz assim: aquele que crê em Deus não teme as más notícias. Não teme as más notícias. Do que é que você tem medo? Ah, pastor, eu tenho medo da tempestade, da doença. Bom, ninguém quer essa tempestade. Mas se ela tiver que vir, deixa vir. E daí? Você vai perder a fé por causa disso? Ah, pastor, eu tenho medo da tempestade, das perdas. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Bom, ninguém quer. Quem deseja perder as pessoas que se ama? Eu não desejo. Ninguém quer. Eu vejo pessoas que têm assim, avós, velhinhos, 113 anos. Pastor, ore pelo meu avôzinho, eu não quero que ele morra. Ninguém quer. Agora, presta atenção. E se a tempestade das perdas vierem? E daí? Você vai fazer o quê? Você vai perder a sua fé? Você vai perder a sua alegria? Contentamento? Pastor, eu tenho medo da tempestade do desemprego. Ninguém quer essa tempestade do desemprego. Mas e se vier? Você vai fazer o quê? Vai perder a fé? Vai ficar com raiva de Deus? Vai perder o contentamento? Pelo amor de Deus, não é assim que a gente aprendeu do Evangelho. A gente não tem medo de nada. Pode vir o que for. A pior tempestade. A pior enchente. Porque aquele que está em Cristo, ele está estruturado. Se ele desmontou, em parte é um bom sinal. É sinal que ele não estava estruturado. Ele achava que estava. Então assim, veio a tempestade, eu desmontei. Bom, a coisa boa disso é porque eu aprendi que eu não estava estruturado. Então eu vou me estruturar. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. Aquele que está em Cristo não teme nada. Ele enfrenta todos os perigos. E não fica temendo assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você não precisa nem orar por isso. Você não tem nem que orar por essas coisas. Senhor, eu oro para que o Senhor me proteja. Proteger do quê? Você já está em Cristo. Proteger do quê? Então eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, para a gente orar aqui. Não jogue fora a sua vida. Não jogue fora os seus anos mais preciosos. Não plante os seus sonhos mais caros no mangue da instabilidade. Não gaste os seus recursos mais preciosos no mangue da incerteza, no mangue dos seus próprios caminhos, no mangue da sua própria vontade, no mangue dos seus desejos, das suas compulsões, no mangue do seu egoísmo. Não plante a coisa mais importante que você tem nos mangues das incertezas, mas decida edificar a sua vida sobre algo que é firme, que é rocha, que é concreto, que te dá firmeza, que te sustenta, que é o Evangelho do Senhor e que é o próprio Senhor. Se você tiver com a tua vida ali, o próprio Senhor diz, podem vir as tempestades, as enchentes e os ventos. A antena pode cair. Lembra aquelas antenas antigonas, aquelas cheias de as araras? Lembra que você tinha que ir lá mexer quando chovia muito, dava vento? A antena pode cair, mas a casa vai permanecer. A essência da sua vida nunca será derrubada. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra
do teu coração. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Se você estiver no Senhor, você já venceu. É o que o Senhor nos fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para os pedidos de oração, queridos? Para a gente ganhar tempo aqui, vamos lá? Vamos lá. Quem tem pedidos de oração, pode falar agora aqui, tá bom? Me fala que nós vamos orar já. Vamos lá. Pedidos de oração, gente. A Joilza está dizendo Moisés, sobrinho da Leda. O Moisés, sobrinho da Leda, está com Covid. Tá, ok. Moisés, sobrinho da Leda, está com Covid. Mais pedidos de oração? Vamos lá. Se alguém tiver pedido de oração, fale agora. Oração pela saúde da Rosilaine Santarelli. Rosilaine, o Rainer está pedindo. Oração pela saúde da Rosilaine. Ok, vamos orar por ela. A Clélia, saúde do Kennedy. Saúde do Kennedy, é o filho da Clélia, minha querida amiga Clélia. A Francine está dizendo, peço oração por uma amiga que está internada, entubada com Covid, tem 36 anos, Deus está cuidando dos filhos, tal. Amiga da Francine. Amiga da Francine. Também está com Covid. Peraí, gente. Peraí. É a Érica. A Alessandra, minha irmã, está pedindo oração pela Nayara, a minha sobrinha, pela gravidez da Nayara. Essa amiga da Francine chama Érica. E o Kennedy está com a imunidade baixa, a Clélia está falando, tá bom? O Felipe, suspeita de Covid também. A Francine está pedindo oração. Peraí, gente. O Wagner está dizendo que o seu cunhado faleceu, é isso, Wagner? O Eliseu? É? Vamos orar pela família dele, né? Pela família do Eliseu, o luto, vamos orar por ele. Peraí, gente. Moisés, sobrinho da Leda. A Adriane está pedindo oração pelos filhos. A Adriane está pedindo oração pelos filhos, especialmente pela filha, né, Adriane? Vamos orar, viu, querida? Vamos orar. Ok, mais pedidos para a gente separar aqui? Mais pedidos de oração. Os que eu anotei aqui foram: o Moisés está com Covid, Rosilaine é saúde, Kennedy, saúde, a Érica, amiga da Francine, saúde, Nayara, gravidez, Felipe está com Covid, a família do Eliseu, né, o conforto de Deus, e os filhos da Adriane, especialmente a filha que está em depressão. Eu tenho mais 4 pedidos aqui. O Saulo, que é um presbítero querido lá do Paraná, pai da pastora Andréa Cormanic, querida também pastora da nossa denominação. Ele está numa situação muito grave no hospital em Maringá, o Saulo Cormanic. Nós vamos orar por ele. Nós vamos orar pelo pastor Eduardo Tavares, lá de Arapongas, da nossa denominação também presbiteriana, que está entubado com Covid, numa situação muito grave. Agora à tarde os rins dele pararam, nós vamos orar por ele. Nós vamos orar pela pastora Soliane, que é uma pastora lá do Paraná também, da nossa igreja presbiteriana, que está numa situação gravíssima com Covid. Vamos orar pela saúde dela e pela Iselda, a Iselda é vizinha da minha mãe e também mesma situação de Covid. Eu vou separar os pedidos aqui para a gente orar, tá bom? Vou pedir para a Alessandra Lopes. Alessandra Lopes, você pode orar pelo Saulo, que está em Maringá, hospitalizado, saúde, por favor, pai da pastora Andréia. Eu vou pedir para Luciana de Umuarama. Luciana, tá me ouvindo? Você pode orar pelo pastor Eduardo de Arapongas, que está com Covid, por favor, por gentileza. Eu vou pedir para a Luciana aqui da nossa comunidade,
a Luciana, aqui da nossa comunidade. Tá aí, Luciana? Eu vou pedir para a Luciana orar pela pastora Soliane, lá do Paraná também, que está com Covid. Responde aqui para mim, vocês estão na mesma página que eu aqui, para saber se vocês estão me ouvindo. Responde aqui para mim, ok? As duas Lucianas, eu pedi oração para elas duas aqui. Ok, eu vou pedir para o querido Joel Chagas orar pela Iselda. A Iselda é sobrinha, vizinha da minha mãe, por favor. Tá bom, Joel? Ore pela situação dela que está grave. A Luciana, as duas Lucianas responderam, legal. Ok. Eu vou pedir para a Silvana de Sinop. Silvana, por favor, ore pelo Moisés que está com Covid. Tá bem? Por favor. Eu vou pedir para Nélia, querida Nélia, por favor, ore pela Rosilane, saúde. Tá bom, Nélia? Por favor. Eu vou pedir para Joilza orar pelo Kennedy, que é o filho da Clélia, está com baixa imunidade. Ok? Tá bom. Eu vou pedir para a Carol, minha sobrinha. Carol, ore, por favor, pela Érica, amiga da Franciele. Da Francine. Desculpa, Francine. Érica, amiga da Francine. Saúde. Tá bom, Carol? Ok? Responde aqui para mim. Beleza. Ok. Eu vou pedir para Leda, querida Leda, ore pela minha sobrinha lá de Apucarana, no Paraná, que está grávida. A Nayara, minha sobrinha querida do meu coração. Tá bom? Ok. Eu vou pedir para a Adriane de Moarama. Adriane, ore pelo Felipe, por favor. Suspeita de Covid. Tá bom, Adriane? Por favor. Ok, vamos lá. Eu vou pedir para Francine orar pela família do Eliseu. Eliseu é um senhor que faleceu, cunhado do Wagner, lá de Praia Grande. Orar pela família, tá bom? Francine, o luto lá na família, ore para que todos sejam confortados, tá bem? E eu vou pedir para Lucinha Ramos. Lucinha, você tá aí, Lucinha? Tá na área? Ore, por favor, pelos filhos da Adriane, lá de Moarama. A Adriane tem 2 filhos. A filha dela está com depressão. Por favor, ore pela filha dela, tá bom? Tá bom, Lucinha? Ok? São esses os pedidos? Amém. Amém. Ok. Raines, você tá aí, querido? Ore pela vida desse pastor aqui, pela família. Tá bom? Por favor. Vamos orar? Feche seus olhos e tenha um tempo de colocar diante de Deus a vida dessas pessoas que foram citadas aqui. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, bendito seja o teu nome para sempre, de geração em geração. Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, de toda salvação, Deus presente, Deus cuidador, Deus pastor. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. De todos que participam dessa live, dos que estão agora, dos que irão amanhã ou depois ouvir, assistir, oramos para que o Senhor nos guarde dos tropeços e que o Senhor nos dê a graça de cada dia dizer sim ao Evangelho, dizer sim à tua vontade, dizer sim ao teu reino e dessa forma edificarmos cada dia mais as nossas vidas na rocha da pessoa de Jesus.
Nós não queremos, Senhor, ser pessoas frágeis do ponto de vista da desistência, do ponto de vista de voltar atrás, do ponto de vista de abandonar o nosso chamado. Nós somos frágeis, mas nós não queremos, Senhor, ter estruturas frágeis. Nós queremos ter uma estrutura forte, uma estrutura robusta, que ainda que tenha aparência de fragilidade, jamais será destruída. Nós cremos que aqueles que estão em Cristo jamais serão derrubados. Assim nós cremos, e é por isso que nós oramos, pedindo que a cada dia o Senhor nos dê a graça de entendermos isso, e a graça de respondermos afirmativamente ao Evangelho de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live e eu quero apenas lembrar vocês, como eu sempre faço, alguns avisos, né? Segunda-feira, nós temos nosso estudo bíblico pelo Zoom, o Reconectados. E a gente tem esse grupo aí, de várias pessoas do Brasil e aqui dos Estados Unidos que participam. 7 horas aqui, 9 horas no Brasil, 8 horas em Sinop. Já estou sabendo. Se você quiser participar, fala comigo, eu mando o link para você. Ok? Culto, nós temos o nosso culto às 6 horas da tarde, todo domingo, aqui no ginásio da nossa igreja. Tá bem? Então você que está na região, venha participar conosco. Vença tudo que você tiver que vencer para você participar com a gente aqui. Tá bom? É isso. A gente vai se encontrando aqui nas redes sociais. A gente vai se falando, trocando ideia, trocando mensagens. E na próxima quarta-feira, com a graça de Deus, nós estaremos juntos aqui para mais um tempo de louvor, tempo de adoração, de palavra, de encorajamento e de oração. Eu espero que Deus te abençoe e que Deus te dê poder para prosseguir. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês.